Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Seja bem-vindo, meu amigo telespectador. Sempre muito bom recebê-lo com mais um programa inédito Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pela TV Franca, canal 23. E é com alegria que chego até você para apresentar aquele programa inédito de todas as semanas, Família Verzola Recebe. Como eu sempre gosto de dizer, mostrando as boas coisas da nossa Franca, que é a característica principal do nosso programa, né, pessoal? E hoje, que assunto bacana que nós vamos apresentar aqui nas telinhas da TV Franca, pessoal. Realmente o tema cirurgia plástica hoje está muito em alta, né? Quantas e quantas pessoas desejam fazer a sua cirurgia plástica, seja ela qual for. Muitas vezes a pessoa tem dúvidas de como agir, do que fazer, como que é uma cirurgia plástica. Para isso, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com um grande profissional, o Dr. Marcos Abud. Ele que vai nos contar um pouquinho das técnicas da cirurgia plástica e também um pouquinho do trabalho por ele realizado. Dr. Marcos Abud, alegria receber ele no nosso programa. Como vai você? Muito bem, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando no seu programa, da gente conversar um pouco sobre esse tema que muitas vezes existem mitos, existem verdades, e a oportunidade de estar passando ao público, né? O que realmente é a cirurgia plástica, né? Hoje no Brasil, que é o país hoje líder mundial em cirurgia plástica. Olha, né? Só, líder mundial. Líder mundial, ultrapassou os Estados Unidos. E então é um tema que a gente realmente tem que levar muito a sério. Com certeza. É a primeira vez que a gente recebe nosso programa. Nosso programa já está com 8 anos aí no ar, aqui na TV Franca. É a primeira vez que a gente recebe um médico cirurgião plástico. Então, com certeza, hoje muitos assuntos vão estar na pauta aí para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, Dr. Marcos. Mas antes da gente entrar nesse assunto da cirurgia plástica, vamos conhecer um pouquinho do cidadão Dr. Marcos Abud. Quem que é o Dr. Marcos Abud? Pois é, eu me formei na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em 91, né? Foram 6 anos do curso de Medicina e mais 5 anos me especializando na mesma faculdade, onde eu terminei essa especialização no começo do ano de 97. Então nós estamos aí com mais ou menos 21 anos de cirurgia plástica. Mas eu sou um cidadão comum, como qualquer um outro. A gente sabe, as pacientes sabem que eu sou desse jeito. Eu tento ser o mais transparente possível. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho um neto, então a gente está aí nessa luta no dia a dia como todo mundo. Tá? Maravilha, certo? Dr. Marcos. Minha mulher se chama Adriana e a gente tem um relacionamento de mais ou menos 5 anos. Então, sofro como todo cidadão, da mesma forma, né? Não é porque a gente está atrás de uma mesa que a gente não é um cidadão comum. E eu até gostaria muito que todos encarassem dessa forma, sempre. Agora me diga, Dr. Marcos, como que é o trabalho do médico cirurgião plástico? Eu acho assim, cada um puxa sardinha pro seu lado, né? Então a gente passa as dificuldades. Mas a minha visão numa cirurgia plástica, eu costumo falar, que às vezes é mais complicado um pouquinho, porque a gente está lidando, entre aspas, com pessoas mais saudáveis do que doentes. Porque doença para a população é aquela pessoa que tem que estar internada, tem que tomar remédio e tudo mais. E não é bem desse jeito. Eu costumo falar, eu não gosto muito do termo estético em cirurgia plástica. Eu acho que se a pessoa está procurando um cirurgião plástico, ela tem algum problema. Hoje o termo saúde, ou melhor, doença é a ausência da saúde. E saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Se a paciente está procurando um cirurgião plástico porque ela não está bem consigo mesmo, aquilo está atrapalhando psicologicamente, teoricamente ela não está tendo saúde. Então a cirurgia plástica se encaixa muito bem
nisso. Por isso que eu acho que hoje nós temos um índice muito grande de procura, porque as pessoas elas querem também se sentir bem com o seu próprio corpo. Então isso envolve saúde, isso envolve ela tá pondo um biquíni, tendo satisfação, ela não tem vergonha do abdômen dela mais. A moda hoje dita muito decotes e tudo mais, então tem mulheres que chegam aqui com literalmente problemas psicológicos e que a gente acaba vendo a melhora muito grande nisso. Além disso, Lucas, você tem os outros problemas, como por exemplo em crianças, que nós já operamos crianças nesse sentido, com orelha em abano. Você tem um bullying dessa criança por às vezes muitos anos e a mãe não percebe que aquela criança não está indo bem na escola porque ela está com aquela orelha em abano e os colegas fazendo bullying, né? Então tem esse lado que as pessoas não veem, acham que é estética e não é estética, torna-se um problema de saúde mesmo. Sem né? dúvida. Então eu vejo muito esse lado. Eu acho que aqui a gente tem que ser uma consulta, eu vejo uma consulta de uma cirurgia plástica tão importante quanto a própria cirurgia. Então, nós temos aí que fazer 6 anos de medicina, temos que nos especializar mais 5 anos, não é à toa. Então muitas vezes a gente tem que ter um lado psicológico envolvido e tudo mais. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o cirurgião plástico Dr. Marcos Abud. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo, hein? Ah, ela podia ser mãe dele. Não tem cabimento nesse negócio, não. Menino. E agora, o redondo. Ainda bem que é minha mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. Tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Alô, meus amigos, queridos amigos da Rádio Franca do Imperador. Olha, você que está me assistindo no programa Família Verzola Recebe, todos os dias eu estou no ar, das 15 às 17 horas. E às 15 horas eu falo direto de Aparecida do Norte, a bênção da água viva e a consagração de Nossa Senhora Aparecida, ao vivo de Aparecida do Norte. Programa do Verzola, consagração, momentos de fé e solidariedade. O apoio sempre querido do Magazine Luiza. São 5 lojas na cidade de Franca. Vem ser feliz. Magazine Luiza. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Marcos, no bloco anterior a gente estava falando da procura por mulheres nas cirurgias plásticas, geralmente são maiores, mas os homens hoje também não Sim. ficam atrás na parte estética, por exemplo. Não. Mas muitas vezes o homem também procura o médico cirurgião procurando um pouquinho de estética para a sua vida também. Exatamente, é isso aí. A gente notou no consultório, hoje a gente tem um índice mais ou menos, tá? Antes era um índice menor, 99% mulher, 1% homem. Hoje esse índice subiu, é uma média aí de 20% de procura por homens e 80% mulheres. Agora tem um detalhe, eu tenho um irmão, o Dr. Flávio Abud, ele é cirurgião plástico, que ele se subespecializou em microtransplante de cabelo, que na maioria das vezes é só homem. E a procura é alta, né? Então a gente vê, eu até brinco que eu preciso fazer o meu microtransplante, mas até hoje eu não consegui tempo. Mas a procura nessa especialidade é extremamente alta. Imagina. Tá? Né? Porque a demanda existe por quê? Porque a pessoa quer uma boa imagem para um bom emprego, né? Isso hoje demanda uma boa imagem. Então, acabou assim que nessa área houve um aumento muito grande na procura.
Que legal, muito bacana mesmo. Falando um pouquinho sobre as áreas da cirurgia plástica, quais são as cirurgias plásticas hoje mais procuradas, doutor? Isso. Tem, assim, a estatística, na maioria dos cirurgiões plásticos, a demanda maior é por transplante, por prótese mamária. Tá? Hoje existe o termo, né, que a mulher tem esse problema, que chama hipomastia. É a mama menor para a idade, ela não desenvolve a mama. Isso gera transtornos psicológicos. E a população, o índice que existe na população é alto. Então hoje vem na sequência o implante mamário, em seguida vibrolipoaspiração, em seguida abdominoplastia, em quarto lugar redução mamária, que são as mamas muito grandes. Tá? Aí vem o restante das outras. Como que funciona a prótese de silicone, no caso, nos seios, doutor? Então, quando você pode utilizar a prótese de mama, eu basicamente utilizo em duas situações. Aquela paciente que não desenvolveu a mama e que ela tem uma mama muito pequena, é uma cirurgia de menor porte, normalmente é feita, claro, tem que ser feito em local adequado, com equipe e tudo mais, mas é de menor porte, você só coloca a prótese de mama. E a outra situação é que a paciente muitas vezes já tem a mama pequena e amamenta, e aí você tem uma queda na mama naquela paciente com mama pequena. Aí você tem que associar uma prótese para dar um pouco mais de volume e você retirar a pele daquela mama também, para ajudar a dar um formato melhor e tudo mais. Então são nessas situações. Aí vem todo um mito, que você vai me permitir responder, que é, doutor, põe embaixo do músculo, põe em cima do músculo. É uma pergunta muito frequente aqui. Então eu só vou assim, aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: músculo eu considero uma estrutura nobre. Então a gente tem que utilizar o músculo quando precisa, tá? Casos em que a paciente tem a mama muito pequena, não dá para cobrir com a mama, ou em casos de câncer de mama, na reconstrução de mama, você usa o músculo. Do contrário, a gente coloca embaixo da glândula, tá? Para machucar o menos possível o músculo. E na sua opinião, Dr. Marcos, qual é a principal motivação das mulheres em estar colocando uma prótese de silicone nos seios, por exemplo? Então, a gente vê o seguinte, a principal indicação, eu costumo falar que tem maridos muito ciumentos e acham que essas mulheres põem para mostrar para outros. A principal indicação é porque a mulher não está se sentindo bem com ela mesma. Então ela quer pôr uma roupa melhor, ela quer pôr uma roupa mais adequada, mas ela não se sente bem. É onde eu volto a falar no problema psicológico que isso pode levar, tá? Então, maridos, as mulheres não fazem cirurgia para homens, elas fazem cirurgias para elas mesmas e às vezes para as outras verem também, né? Eu costumo brincar que mulher opera para a mulher ver ela mesma, mas o problema maior é o lado psicológico mesmo, por isso que elas procuram muito. Muito bom! Vamos a mais um rápido intervalo comercial e já voltamos! Venha conhecer a sede campestre do Sindicato dos Comerciários de Franca. Várias piscinas, adulto e infantil, ampla área de churrasco, quadras esportivas e muita diversão para você e sua família. Seja sócio do Sindicato dos Comerciários de Franca, a valorização de todos os seus associados. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929, 3721-2437, 3723-9642. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz.
Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Marcos, muito se tem visto falar também sobre o Botox. O que é o Botox? Para que serve o Botox? Botox é uma toxina. O que é uma toxina? É algo que intoxica? Pode se lembrar disso e realmente pode intoxicar. Só que ele é produzido a nível de laboratório, então é uma toxina bem controlada, vamos dizer, chama toxina botulínica. Ela é produzida por uma bactéria e ela era inicialmente usada pelos oftalmologistas. É uma história que poucas pessoas sabem, para estrabismo, porque o Botox ele relaxa o músculo. E aí, nisso de usar para estrabismo, começou a notar que ele também tirava as rugas do rosto, ajudava a melhorar as rugas do rosto. Então começou-se a usar para essa parte estética. Eu falo o seguinte, que o Botox ele tem um intuito de prevenir a formação de rugas e o intuito de tratamento também. Tá? Porque quanto mais você utiliza a sua musculatura do rosto, mais a ruga vai aprofundando. Então você mantendo a musculatura relaxada, essa ruga não vai aprofundar. Então ele previne a piora da ruga, assim como ele trata também. Muito tem se visto falar também sobre a cirurgia para mudança de gênero no nosso país. Conta um pouquinho pra gente, como que é isso? Essa aí é uma área que agora ela está começando a ter uma ascensão maior no país. Eu não tenho experiência nisso, mas a gente tem uma literatura um pouco mais profunda a esse respeito. E foi muito boa essa pergunta, porque a gente orienta o seguinte, a mudança, né, de gênero, ela tem que ser muito bem acompanhada por uma equipe multidisciplinar, uma equipe especializada, não envolve só cirurgia plástica. Tá? A gente tem o conhecimento aqui no país de São José do Rio Preto, que tem um centro muito bom nessa área, em que eles têm o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, cirúrgico, né? Enfim, te dão todo o respaldo. Tem que ser feito um diagnóstico, como tudo em medicina, né? Você tem que diagnosticar para depois tratar. Essa mudança, quando finaliza-se o diagnóstico, realmente viu que há necessidade e que vai mudar o comportamento, a vida da pessoa, é feito a mudança, tá certo? Os detalhes cirúrgicos eu não sou apto a te explicar, porque realmente eu não tenho experiência. O que a gente tem a falar é isso, vamos procurar as pessoas adequadas, para depois não haver o arrependimento. Como que é a procura, assim, o tratamento oferecido pelo cirurgião plástico a pessoas com a doença do câncer? Câncer é uma patologia, vamos dizer, que atinge o corpo todo, tá? Então, a área da cirurgia plástica é uma área muito bonita, que é a área da reconstrução. Ela atua basicamente assim, quase todos os cânceres de superfície, vamos dizer. Tá? O mais comum e o mais frequente, a gente está vendo toda uma mídia nisso, é o câncer de mama. Então você tem diversas técnicas para se fazer, né, a reconstrução da mama. São técnicas que você utiliza através de retalhos, né, que são áreas que você joga para formar uma nova mama, áreas adjacentes, áreas ao lado da mama ou não. Também existe a técnica de você trazer do abdômen para reconstruir a mama. A mais frequente numa reconstrução de mama e o que mais se prioriza, porque eu costumo falar que o menos é mais em cirurgia plástica. Então, quanto menos trauma você causa, melhor é. No caso da reconstrução de mamas, preconizo o máximo possível você só colocar um expansor em que você depois coloca apenas uma prótese e isso traumatiza muito menos. Mas você tem outros tipos, né? Câncer de pênis, você faz a reconstrução local, você tem N, né? O caso do melanoma, que é um câncer de pele agressivo, você faz também a reconstrução local. Então são várias as modalidades de câncer que a plástica pode ser envolvida. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já!
quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Marcos, a cirurgia plástica oferece riscos à saúde das pessoas, assim? Muito pertinente essa pergunta. Eu acho que eu costumo falar o seguinte: a cirurgia plástica, a gente escuta aí na mídia convencional que é um sonho. É um sonho. Mas só que esse sonho ele pode se transformar num pesadelo. A gente tem que encarar a cirurgia plástica como uma outra qualquer. Cirurgia é cirurgia. Você vai envolver um corte, vai envolver um processo cicatricial, vai envolver um tipo de anestesia. Ela pode variar desde a anestesia geral até uma anestesia local. Então, ela oferece sim os riscos inerentes daquele procedimento. Por isso que o paciente tem que ser bem preparado, bem informado de tudo, tá? Então isso envolve uma boa consulta, envolve um bom pré-operatório e envolve uma equipe cirúrgica, né? O local a ser operado, é isso que a gente batalha muito hoje. Você tem que exigir do seu médico que ele te opere no local seguro, né? Então, centro cirúrgico adequado, equipe adequada. A gente não pode, eu costumo falar que é como se a gente estivesse atravessando uma rua. Você atravessa de olho aberto, olha para os dois lados, a chance de você ser atropelado é menor, mas existe. Se fecha o olho e atravessa uma rua, a chance é muito maior. Então, cirurgia plástica, como qualquer outra modalidade de cirurgia, a gente tem que estar de olho aberto, tá? Em tudo, em detalhes, é feito de detalhes. Tá? Perfeito. Muito importante. E o pós-operatório, Dr. Marcos? Como que é o pós-operatório? Então, ele vai variar. Eu vou falar assim, ó, do mais frequente, tá? Se você faz uma orelha em abano, por exemplo, é um tipo de pós-operatório. Então, é um pós-operatório um pouco menos traumático, não vai exigir tanto que o paciente fique naquele repouso. Agora, a mama, que é o mais frequente, mais procurado, a gente sempre fala, olha, reserve da sua vida de 15 a 20 dias para você ficar mais tranquila, tá? Principalmente em relação ao excesso de peso, excesso de movimentação de braço. Então ela vai passar aquele período de repouso. Por quê? Porque é um período em que o processo cicatricial está começando. Então se você abusa, se você não respeita esse pós-operatório, vai ter complicações, tá? E isso está na mão de qualquer cirurgião plástico. Eu acho que existe uma frase seguinte: quem faz cirurgia tem complicações, quem não faz não tem. Mas as complicações é aí que mora a diferença do especialista para o não especialista. Então o especialista ele tem que saber tratar qualquer tipo de complicação, tá? Mas se a paciente normalmente está bem preparada, ela respeita bem esse pós-operatório, o índice de complicação acaba sendo realmente bem menor. Tá certo? Mas tem que ter respeito ao pós-operatório. E antes da gente encerrar o nosso programa, Dr. Marcos, é muito importante que você fale agora aos nossos amigos telespectadores, né? Qual é o conselho que você dá para quem está ali nos assistindo agora, está pensando realmente em fazer uma cirurgia plástica? Qual que é o conselho que você daria aos nossos telespectadores? Pois é, eu vou repetir um pouco do que eu já falei, e hoje é muito importante isso. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, seja a modalidade que for, procure um cirurgião plástico. Ele é o profissional apto a te esclarecer dúvidas, ele é o profissional apto a te operar, tá? Então procure, não hesite em pesquisar sobre o seu cirurgião. Utilize o Google, utilize a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acho que isso é muito importante. O meu conselho é esse: procure. Aqui em Franca nós temos excelentes profissionais. Você não precisa sair de Franca para fazer cirurgia plástica, como às vezes acontece. Se você pesquisar, tem um número interessante de cirurgiões plásticos já na cidade.
que tranquilamente você vai estar em ótimas mãos, sendo um cirurgião plástico e que representa a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Infelizmente, porque nosso assunto hoje, nossa pauta hoje, com certeza teria mais e mais assuntos para a gente estar falando sobre cirurgia plástica, mas futuramente eu vou voltar aqui para conversar com o Dr. Marcos, para a gente falar mais um pouquinho desse amplo tema que é a cirurgia plástica. Dr. Marcos, gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa, realmente muito bacana, foi muito útil as informações para passar aos nossos telespectadores, aqueles que realmente desejam fazer uma cirurgia plástica. Mais uma vez, obrigado, doutor. Lucas, a honra é minha de estar te recebendo aqui e mais uma vez eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse tema e as portas estão sempre abertas, tá certo? Eu agradeço, um grande abraço aí a todo o seu público, que é um grande público, a gente sabe disso, e nós estamos às ordens. Obrigado, doutor. Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Nos acompanhe também pelo www.familiaverzola.com.br. Até lá! Você assistiu Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista.